Vamos falar sobre o Salão do Livro Político? Está rolando, você que acompanha o Bom para Todos já está sabendo disso, né? Desde a segunda-feira. Salão do Livro Político essa é a 7ª edição, acontece ali no Tucarena de forma presencial até quinta-feira. Tucarena, que é o Teatro da PUC São Paulo. Até quinta-feira de forma presencial, com exposição de 40 editoras independentes, muitos livros ali expostos, mesas de debate, todo dia às 7 horas da noite, tem um grande debate sobre democracia, sobre literatura, gênero, muito bacana. E a gente está trazendo durante toda a semana aqui autores que estão lançando livros no Salão do Livro para conversarem aqui com a gente. Hoje recebemos o professor de Sociologia do Trabalho na Unicamp, o Ricardo Antunes, que é também autor de vários livros, entre eles O Privilégio da Servidão, lançado pela Boitempo, e também pela Boitempo ele vai estar lançando amanhã o livro Capitalismo Pandêmico. O Ricardo já está aqui conectado com a gente, é sempre um grande prazer receber o Ricardo aqui, sempre um ótimo papo. Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem, Thalita, é um prazer também falar com você, com a TVT, né? E com satisfação participo dessa nossa conversa. Assisti um pouco a do Miro, devolvo a ele o abraço que ele deu a mim, um abraço a ele também, e na torcida aqui para que a gente saia desse horror, de todos os horrores que nos afetam. Pois é, a gente está nessa resistência e nessa torcida também. Professor, o livro se estrutura em 3 temáticas, né? Trata ali sobre pandemia, sobre governo Bolsonaro, inclusive esse fator Bolsonaro no agravamento da pandemia e na questão trabalhista, né? Que é esse terceiro eixo. Conta um pouquinho para a gente sobre o livro. Conto sim, Thalita. Na verdade, esse livro, eu até digo na apresentação, se ele não tivesse esse título, Capitalismo Pandêmico, eu teria que chamar dos escritos da pandemia, porque ele não estava no meu projeto, não estava no meu universo. Nós tivemos no Brasil e no mundo, nesses últimos anos, uma confluência trágica que, embora cada uma delas tenha um movimento, elas se imbricaram e aumentaram a tragédia. Se formos começar pela mais global, né, ninguém esperava, em dezembro de 2019, que nós iríamos entrar no mês de fevereiro, quando muitos pensavam no carnaval, numa pandemia horrorosa, que já matou mais de 6 milhões de pessoas, os dados são subutilizados, né, subnotificados, ou seja, os dados de fato são maiores, né, muito maiores. No Brasil, quase 700 mil mortes, né? Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, né? Com, digamos assim, com o primeiro país em termos de mortes do mundo. E esta pandemia, ela teve uma profunda, tá certo, incidência no universo do trabalho. Esse é um dos eixos do meu livro. Quer dizer, foram os trabalhadores e as trabalhadoras na informalidade, bastaria dizer isso, negras, negros, trabalhadores da periferia, da informalidade, que sofreram as consequências. Se formos olhar as tabelas de quem mais morreu, começam com os pobres, negros, e isto foi uma devastação. E o Capital, e eu exploro isso no livro, ele fez exercícios, laboratórios de experimentação para que o trabalho saia, depois da pandemia, mais precarizado. Exemplo, trabalho uberizado e home office, teletrabalho, que a gente pode conversar um pouquinho depois. No caso brasileiro, e esse é o segundo eixo do livro, ele ocorre, tá certo? Um pouco depois de um horror, que foi a vitória do Bolsonaro. O país viveu em 2018 o pior momento da sua história republicana, à exceção da ditadura militar, que não tinha eleição. Foi um horror que todos conhecemos, estamos vendo o resultado desse horror, né? E estamos num momento crucial da história brasileira, que é sairmos desta fase. Muito há que se fazer. O governo Bolsonaro, é muito importante dizer isso, no começo do seu governo ele já disse, eu venho para destruir. Ele está destroçando o país. Tudo que tínhamos de bom, tudo que tínhamos conseguido, ele está tentando um a um destruir. Né? Então nós estamos num momento horroroso. E no que diz respeito à classe trabalhadora, nós tivemos, na verdade, um pandemônio, é o pandemônio Bolsonaro. Porque além, tá certo, do negacionismo, de empurrar
os pobres para a morte, porque as classes médias altas, Thalita, e os ricos, têm casas grandes, podem se defender, têm seguro-saúde forte, muitos morreram, mas numa proporção muito menor. Os pobres das favelas, das periferias, como é que eu vou fazer isolamento se eu moro com 20 pessoas? Se todo mundo tem que ir trabalhar na informalidade para sobreviver, porque se não trabalha, não come. E, paralelamente a isto, explodiu a uberização do trabalho. E esse é o terceiro fenômeno que eu trato no livro. Se nós não dermos um basta, todos nós seremos uberizados. Médicos, médicas, professores, professoras, enfermeiros, enfermeiras, jornalistas, todos, né? Todos, trabalhadoras do care, dos cuidados, trabalhadoras domésticas. Então, nós estamos vivendo um período que eu não podia chamar de outro nome, Thalita. Isto me veio, tá certo? A mente do calor da coisa, de capitalismo pandêmico. Por fim, devo dizer que esse texto, esse capítulo sobre Bolsonaro foi um livro que eu publiquei na Itália, convite da editora Castelvecchi italiana para publicar lá, e o capitalismo pandêmico tem um capítulo inicial, que é o coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, que eu publiquei na Itália e na Alemanha. A receptividade que esses pequenos livros tiveram no exterior me trouxeram a ideia de publicá-lo no Brasil, e eu tentei juntar. A última parte fala a classe trabalhadora, do proletariado industrial à uberização. É um pouco esse o desenho inicial do que eu vou apresentar pela primeira vez desse debate na PUC, na próxima quinta-feira, e depois vou lançar em outras partes do Brasil, do país e do Brasil, porque nós temos que, para terminar, este momento pandêmico acendeu a luz vermelha, Thalita. Não foi a luz amarela que foi acendida. Foi a luz vermelha, em todos os sentidos, inclusive de que nós estamos à beira de um precipício humano e societal. E eu, ainda no livro, lembrava, não estou falando aqui das guerras, mas elas estão aí. Mês depois nós vimos esta guerra, tá certo, na Europa, que põe em risco a eclosão de uma terceira guerra mundial. É um pouco esse cenário, por isso este é o capitalismo pandêmico. Aliás, a mesa que o professor Ricardo Antunes participa tem o título seguinte: Capitalismo de Crise e Crise das Esquerdas. Acontece amanhã, quinta-feira, 7h30, lá no Tucarena. Nesse sentido, professor, capitalismo pandêmico, o capitalismo se aproveitou da pandemia ou a pandemia, de certa forma, levou a esse momento de crise completa do capitalismo, nos apontando um novo cenário que pode ser possível para o Brasil? Veja bem, Thalita, as duas coisas. O capitalismo experimentou durante a pandemia, por exemplo, trabalho uberizado já existe, tá certo? A uberização, nós vimos, na verdade, começou nessa década, 2014, 15, 16, em países como Inglaterra, depois Estados Unidos, né? No caso da Uber, a Amazon começou em meados dos anos 90 vendendo um livro, hoje eles dizem de A a Z, tudo se encontra na Amazon. Muito bem, 99, Cabify, Lyft, iFood, Airbnb. Qual é o trágico disto? Os capitalistas, as corporações do período pandêmico, eles perceberam, eles foram experimentando. Se pode uberizar uma parte, por que não uberizar tudo? Se podemos devastar a legislação trabalhista numa parte, por que não devastar a legislação trabalhista inteira? Por que não criar um cenário? Este é o horror do capitalismo do nosso tempo, onde todos e todas, acredite quem quiser, são, aspas, empreendedores e empreendedoras, e, na verdade, nós estamos falando de um proletariado, de uma classe trabalhadora masculina, feminina, negra, branca, indígena, imigrante, tá certo? Lembra do caso do companheiro trabalhador do Rio de Janeiro, que foi trucidado também barbaramente, pouco mais de um mês atrás, 2 meses atrás. Esse é o cenário da precarização. E os capitais exercitaram novos experimentos. Então, por exemplo, home office. Se eles puderem, vão levar para todo canto. Eu sei e discuto no livro os pontos que são vantajosos de uma home office, inclusive para a classe trabalhadora, mas é preciso estar atento para os pontos nefastos também. Thalita, só dou um exemplo. Eu estou de home office. Se eu sou mulher, a carga de trabalho sobre mim, tá certo? Mulher na condição feminina, duplicou-se, porque além de cuidar
do trabalho que eu teria que estar fazendo fora, eu trouxe para dentro da casa, eu estou cuidando da casa, eu estou cuidando dos filhos, eu estou sofrendo frequentemente a violência patriarcal, a violência do machismo, eu tenho que trabalhar e ao mesmo tempo uma criança se acidenta lá, que cai a panela em cima dele, quer dizer, é um horror, e nós temos que entender se para todas as mulheres é bom ou não. Eu entendo que tem lados positivos, trato disso no livro, é uma questão importante. Mas a uberização é um vilipêndio, e nós estamos às vésperas de uma eleição, onde o horror do fascismo tem que ser extirpado. Eu deixo o meu recado digamos assim, para o candidato vencedor, que nós lutaremos com as forças que temos, né, para limpar esse horror que vivemos. Nenhum trabalho sem direito. Esta é uma regra fundamental. O trabalho é um valor. Ah, professor, mas o terceirizado é a trabalhadora, não tem qualificação. Eu costumo dizer, Thalita, por que meu trabalho é mais importante que a trabalhadora que limpa a sala que eu dou aula? Só porque eu pude estudar? Só porque minha mãe, que era funcionária pública, trabalhadora, sentava comigo e me fazia ler jornais, livros, né? Era uma mulher católica, ela dizia, eu sou católica, apostólica e romana. Ela era daquelas, tá certo? Né? E levava a sério a sua profissão de fé e estudava, sabia que os filhos tinham que estudar. É uma trabalhadora que nasceu na periferia, nasceu, digamos, de pais pobres e mães pobres na informalidade, como é que ela pode chegar a ser qualificada, a estudar? Então, nós temos que ter nenhum trabalho sem direito. Agora, a segunda parte da sua questão também é verdadeira. A agudização da pandemia aprofunda a crise. Então, nós temos que reinventar. O desafio não é pequeno, Thalita. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Eu vou terminar com essa questão, esse comentário, com uma frase clássica muito importante. A grande Rosa Luxemburgo, né, que tantas pessoas inspirou no mundo, ela disse no começo do século passado, socialismo ou barbárie? Este é o nosso desafio. Pois se a Rosa tivesse viva, Thalita, eu me permitiria com muita liberdade dizer que ela diria algo assim. Esta frase Sim. já não é mais a mais verdadeira hoje, porque não é socialismo ou barbárie. Na barbárie nós já estamos. Então nós temos que sair desse mundo. E sair desse mundo preservando Sim. a natureza, sair desse mundo preservando um trabalho digno e dotado de sentido, e sair dessa humanidade preservando a igualdade substantiva entre homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, imigrantes, juventude, periferia. Esse é o desafio, e ele não é pequeno. E, é claro, é um desafio de curto, médio e longo prazo. Mas colocar essas questões, para mim, é vital.